Olá, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Da Aldeia Podcast. Vocês já viram que está na mesa conosco hoje, professor Mário. Não tem como, não consigo chamar de outro jeito, é professor mesmo. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela presença. Quem agradece muito sou eu, da satisfação. Na verdade é a segunda vez que eu estou aqui. Para mim é uma honra muito grande. E ainda mais do que a gente vai conversar hoje. Que é quando você aceitou essa parceria aí que a gente vai falar mais tarde, mas eu quero dizer assim que é muito bom sempre estar contigo, muito bom estar no Da Aldeia Podcast, que hoje ele já está consagrado em Gravataí. A comunidade já está se acostumando a ouvir, é uma multiplicidade de pessoas aqui. Então eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação. É claro, está contigo, né? Não, a alegria é toda minha, sempre, em qualquer momento estar com o professor é sempre uma aula, a gente sempre está aprendendo alguma coisa e está sempre crescendo como pessoa quando está na sua presença. Eu vou ler os nossos patrocinadores, a gente já entra com o nosso bate-papo aqui rapidamente, senão eles ficam chateados, né? São patrocinados. Essa é a fatura. Como sempre, estamos para a Star Internet. O objetivo da Star Internet é conectar com qualidade pessoas, empresas, histórias e lugares. A Star Internet, além de ter os melhores combos de internet residencial e empresarial, com preços imbatíveis, traz uma novidade, com um lançamento exclusivo para os seguidores do Da Aldeia Podcast e da Rádio Sucesso do Vale, que é um e-boot, um robô de atendimento que vai juntar a tua tua gestão de relacionamento de clientes com as outras plataformas, esse IFBoot, que integra o teu CRM, o teu WhatsApp, o teu Facebook, o teu Instagram, tudo numa única plataforma, e tu vai responder, vai conversar com eles num único lugar, e tu não vai perder nenhuma mensagem que mandarem, não importa de onde ela venha, ela vai cair sempre no mesmo lugar, e a tua relação com o teu cliente vai melhorar e muito. E esse atendimento exclusivo, que é para os nossos ouvintes e seguidores, também tem um preço exclusivo, que você pode consultar através do telefone 999-719676, que é exclusivo para quem é oriundo das nossas redes sociais, aqui dos nossos programas, da Rádio Sucesso do Vale e da Aldeia Podcast, e funciona das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 18 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia só. Além de Gravataí, atende Rolante, Riozinho, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. E não esqueçam de se identificar, dizerem que vocês viram conosco aqui, que é nessa hora que os nossos patrocinadores veem como é valiosa a parceria conosco. Além da Star Internet, a Gold Silver. A Gold Silver é uma empresa que existe há 9 anos no mercado, chegou em Gravataí há menos de um ano, acho que daqui a pouco já vai estar fechando um ano de Gravataí, com 13 lojas espalhadas por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa conta com muita experiência, segurança e avaliação justa para você que quer vender seus metais preciosos e suas pedras preciosas. Suas joias, né? As joias da casa. Por um preço justo, a avaliação é feita na sua frente, não tem nenhum compromisso, você pode agendar. Fica aqui na Galeria dos Anjos, na Rua Nápio Gomes, 1491, sala 17, centro de Gravataí, e você agenda pelo WhatsApp 98-975-6012 ou através do site goldsilver.com.br. Na Gold Silver é rápido, é simples e é seguro. E o Estúdio Gigante do Vale e o da Aldeia Produções se uniram para fazer a maior produtora de conteúdo da região. Conteúdos para mídias sociais, gravações de podcasts, gravações em formatos televisivos, clipes musicais, músicas, chamadas comerciais, locuções comerciais e materiais para campanhas políticas. A gente está no meio de uma campanha, né? Quem precisar de algum conteúdo para campanha política, é aqui que você encontra. Agende um horário e venha conhecer a nossa produtora através do 984-84-1261. Aqui era isso dos nossos patrocinadores, esse jabá interno, e os outros dos nossos queridos patrocinadores. Professor, depois daquele programa em que estivemos juntos aqui no outro estúdio, no estúdio anterior ainda, verdade, sim. Surgiu a sua ideia de fazer um programa
nesse formato de podcast. Sim. E daí a gente chegou num entendimento aí de que começou aqui, né? Começou aqui nos estúdios da rádio, alguns episódios foram feitos aqui, né? Eu gosto muito, assim, da transparência. Sim. Duas coisas que eu sempre valorizei muito, a transparência e a gratidão. Então, um dia nos encontramos num supermercado da cidade. Essa história é boa, né? Essa história é muito boa, né? E aí você me convida para o podcast, né? Sim. Outrora já tínhamos nos encontrado nos bancos escolares. Exatamente. Eu lembro do Eduardo, jovem. Ainda é jovem, mas estava mais jovem, né? Gordinho, com um cabelinho de franjinha. Eu lembro do jeitão, assim, né? Para sentar na classe, vinha e tal. Muito bem. Então a gente, aquele dia, se encontrou, você me convidou para o podcast. Eu já conhecia a rádio, né? O Gonçalves. Sim. Era meu amigo, e lá nós fomos. Eu fui no estúdio anterior. Exatamente, foi o estúdio lá do Schmidt. E ali, né, eu gosto muito de rádio. Na verdade, o professor é um comunicador, mas... Sim, tem que ser um comunicador. O meu perfil é relacional, quem me conhece sabe, né? Sim. Então, dali eu já fui um incentivador para que a rádio se transferisse para um local próprio, maior, estúdios separados, né? Se estruturasse melhor, né? Eu estimulei. E somando-se, né, com o resto, então, o Gonçalves se entusiasmou e hoje estamos num local muito próprio, muito bom, né? Tá mais adequado, os estúdios estão separados, lá ficava tudo no mesmo ambiente. Muito bom. Vai chegar num termo, temos aqui um estúdio, eu já aproveito até para divulgar, porque quem quiser fazer uma gravação, seja do nível que for, exatamente, não interessa, a parede verde. Sim, tem nós tudo. Temos, assim, todas as condições, uma mesa muito boa, enorme e tal. Então, várias. Temos um estúdio para isso, temos um segundo estúdio para rádio completo, mesa, né? E este aqui está sendo aproveitado para o podcast. E já aproveitando para que está sendo lançado uma segunda bandeira de rádio, de web rádio na região aqui. O Gonçalves vai vir aí falar sobre isso conosco no momento oportuno, mas vamos ter uma segunda bandeira de web rádio aqui em Gravataí, também oriundos dos nossos estúdios aqui do Estúdio Gigante do Vale, a rádio... a gente são tantos nomes que pode dar que mas resumindo, saindo daqui uma segunda bandeira de Sul Records está lançando aí daqui a pouco. Eu não posso adiantar mais porque deixar as novidades para o diretor da Rádio Contar, que é o Gonçalves Filho, que desse ano vai fazer 52 anos de rádio, então ele sabe um pouquinho, sabe bem. Mas e daquele primeiro, eu falava do nosso primeiro encontro. Nosso primeiro encontro, sim. E então desse primeiro encontro surgiu aí a grande vontade de também ter o nosso podcast, né? E aí então eu lancei aí, como em toda a época da educação, né? E a minha formação é da filosofia. Então, lançamos aí o podcast Filosofia da Graça. Aí vai o primeiro pedido para quem está participando aí, nos ouvindo e por vendo, favor, né? Se inscreva no YouTube. Se inscreva no YouTube, Filosofia da Graça. No Instagram também. Evidente, claro. Instagram hoje também. Sem Instagram, o Instagram é o pulmão, é o que exatamente. respira. Né? E o mais interessante é que
Eu não sabia, mas naquele primeiro podcast estava nascendo uma parceria nossa aí. Exatamente. E foi dali, né? Aí ali veio ele começou a criar ideias que chegou no Filosofia da Graça. Exatamente. Então, muito interessante porque hoje eu estou participando aí do teu podcast, né, num episódio junto com a Filosofia da Graça. A recíproca é verdadeira, porque nós também vamos fazer, né? Sim, sim. O inverso também vai acontecer. Estamos aí divulgando essa... Pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Verdade. É muito interessante, assim, ouvir pessoas. O mundo hoje, sem dúvida, ele é marcado por histórias, né? Exatamente. Então, existem os conceitos que são muito importantes na área do conhecimento, mas a retenção do conhecimento vem da história. Exatamente. Tanto que quando a gente ouve uma palestra, e os palestrantes sabem disso, sim, sempre depois de uma explicação, né, uma ideia, vem uma história. Por quê? Porque a história toca o coração. Aliás... É o que na internet a gente chama de storytelling. Exatamente. Que é o envolvimento que vai dar para a pessoa, para o desfecho final, para a pessoa gravar a ideia do que vai acontecer. E os podcasts fazem isso com muita maestria. Porque são muitas pessoas que têm histórias maravilhosas para contar. Claro. Eu mesmo presenciei no próprio Filosofia da Graça, que já tem 16 episódios. Já, né? 16 verdade. Episódios. Presenciei histórias maravilhosas. Histórias incríveis. Sensacionais, comoventes, importantíssimas. Não só para... Depois a gente vai entrar nessa parte do teu motivacional de fazer isso tudo. De levar a palavra da maneira que tu leva. E, aliás, levar as palavras é uma coisa que tu faz com maestria. E aí são sempre histórias que relacionam a realidade das nossas vidas, né? Que mesmo sendo muito diferentes, a gente vê que tem uma linha que acaba ligando as pessoas, né? Que é essa parte da espiritualidade, todos de alguma forma são afetados por isso. É verdade. E que triste de quem não se deixa ser afetado por isso, né? E é um alimento para a alma da pessoa, né? Então isso aí tem gente que faz isso das mais variadas formas, através da música, da poesia, de outras formas, mas essa da espiritualidade, da religiosidade é importantíssima. Acho que quase ninguém fica imune a isso. O senhor tentou, mas não conseguiu. Não consegui. 40 anos aí, mais ou menos, no ateísmo. Sim. E aí, então... Tentou com muita vontade. Muita vontade. Meu Deus do céu. Tem coisas incríveis, assim, que a gente não sabe. Hoje eu atribuo mais à vaidade, sabe? Sim. Um período meu lá de vaidade, né? Um professor universitário, pelo menos no meu caso, né? Se a gente não se cuida, né? Porque como a gente tem a cátedra da cadeira, da disciplina, a gente pensa que, né? Tudo vem da gente, que o conhecimento... essa confusão aí de mestre. E a filosofia, ela tem muito o direcionamento da razão. Sim. E a razão, ela é lógica, né? A mais B e é aquilo ali, né? E a gente vai se tornando racional. A própria origem da filosofia, a filosofia grega, ela era puramente racional. Sim. Platão não admitia os sentimentos, a emoção. Ele achava que isso era uma falha do ser humano, né? É uma limitação muito grande. Né? Tanto que ele admitia a música, mas apenas a música tocada, a música cantada ele não admitia. E as a complexidades música, de um ser genial. a música tocada apenas por um instrumento, na época. E de preferência que fosse a lira. A lira, o diminutivo da e
ele vai dizer, pode Tem levar... um amigo meu que tocava lira que dizia que era o cavaquinho da arte. Pode ser, é isso A mesmo. versão pocket. É isso mesmo. Então, nesses 40 anos aí, mais ou menos, eu estava aí no ateísmo e com 68 anos eu comecei a ter um... Era convertido de Platão. E aí, era devoto de Platão. Sim. E aí passa a ser devoto de Cristo. Muito tempo eu fui... trabalhei com a área de filosofia numa instituição, né, religiosa, né, de fundo religioso. Antes disso, também trabalhei numa outra instituição na área de primeiro e segundo graus, durante 18 anos também, até coincidiu. 18 anos. 18 anos numa, 18 na outra. Até fazer a maioridade nas duas. Impressionante, né? E algumas vezes essa segunda instituição de nível universitário, né, que também ela tinha a disciplina de cultura religiosa, né? Algumas vezes fui chamado a atenção porque um combate... Porque esse combate tão ferrenho. É um combate tão grande contra o cristianismo e etc. Né? E com 68 anos eu comecei a ter um outro entendimento, que hoje é diferente. E o nosso podcast ele não é 100% nessa área, mas sim, a predominância é exatamente querer levar esse conhecimento que não é só racional. Um dia eu descobri que o contrário da razão não é a fé. E durante muito tempo eu achei que era, né? Hoje eu sei que o contrário da razão é a escolha de não crer. Porque aconteceu comigo, sim, de escolher não crer e depois escolher viva, né? Crer. Então, né, a fé também tem a sua lógica e evidentemente que hoje eu sou muito grato a Deus que me abriu os horizontes para esse conhecimento, não só dele, como da nossa vida, da espiritualidade. Aqui não quero, nesse momento aqui, pregar algo, porque sim, não é o momento, mas é sempre objeto. Importante sim, entender, sim, né, como a pessoa pensa e uma característica tão forte tua, que era essa pregação contra, né, fazia uma apologia contra as igrejas, depois se converte e entende que não tem nada de errado nisso. E num desses podcasts em que eu acompanhei, produzindo os podcasts para ti, teve eu não vou me lembrar quem é agora, e eu sempre uso a desculpa que eu sou esclerosado para isso, eu não vou lembrar quem foi, a pessoa disse que o seu ateísmo serviu para reforçar a fé de muita gente. Foi. Colocou em teste, né? E naquele momento a reflexão é essa. Será que esse seu ateísmo já não era uma ferramenta de Deus? Já se estava te usando já para testar a fé de tantas pessoas. Não tem dúvida. Né? E tantas pessoas que foram lá e realmente confirmaram, foram, né? Verdade. Mesmo tendo todo o respeito ao mestre, foram lá e disseram, não, eu vou seguir com a minha fé, não vai me dissuadir da minha fé. E teve até um aluno teu que disse que ia te ver na igreja. Não foi? Isso teve. Numa dessas aulas contra a igreja, em 2000, ele se levanta, pede desculpa, um curso de direito, e então ele diz, olha, eu sou obrigado a declarar aqui que eu sou cristão. Não aceito o que o senhor está falando e peço desculpa, mas um dia eu vou lhe ver do meu lado, na minha igreja. Foi profético. Pois é. 15 anos depois, eu estava do lado dele. Que coisa incrível, na época nem me dei conta. Sim. São essas coisas aí. Mas isso aí que pega toda aquela lógica que envolve a filosofia, ela cai por terra, né? Cai, exatamente. Não tem porque tu está naquele momento ali e tu está plenamente feliz e consciente do que está fazendo.
Não está ali enganado, não está nada, não está sendo induzido, não está sendo obrigado a fazer aquilo, está ali de todo o coração, feliz da vida, fazendo o que te satisfaz a alma, o espírito, tudo, né? E essa é uma mensagem fortíssima. Eu confesso que a primeira vez que eu fui num culto, porque o culto evangélico para mim era o pior. A igreja evangélica era o meu mote do combate, né? Sim. E eu, na época, muito decepcionado com um dos filhos que estava indo à igreja, e eu fui lá para colher subsídios, né, para depois conversar com ele, que aquilo ali não tinha cabimento. Né? Não tinha fundamento nenhum ele está fazendo aquilo. Não tinha fundamento nenhum. E a partir dali, né, a coisa foi indo de 2015 para cá. Foi lá para tentar convencer ele a sair da igreja. Exatamente. E tu acabou entrando. Olha que ironia, né? Que ironia. É algo impressionante que Deus faz com a gente. E eu vejo que hoje o mundo está sedento dele, de um outro conhecimento, porque realmente a humanidade, as suas tendências são muito consumistas, materialistas, etc. Muito, demais. Não é demais. Cada vez mais. Nosso objeto aqui. Hoje aqui é divulgar a nossa parceria. Sim. Né? Convidar para o... Não, mas é sempre bom falar nesse tipo de coisa, claro, porque existe uma identificação gigante das pessoas com essas situações. Claro. Muitas pessoas passaram por isso. Eu mesmo passei por isso. Eu, aos 13 anos, me declarei ateu, né? Movido por Isaac Asimov, que era um pai de toda essa literatura de ficção científica e dos filmes todos que estão aí, todos beberam daquela fonte do Isaac Asimov, que é um grande escritor até hoje, é o maior da área, é a referência para todo mundo. E eu encontro uma revista já muito fã dos livros dele sobre ficção científica, do qual não sou uma coisa que eu sou muito fã, mas os livros dele eram muito bem escritos. E eu sempre fui muito fã de literatura, todo tipo, consumo todo tipo de literatura. Nós temos aqui na nossa mesa, eu já lancei vários livros aqui. A gente tem um aqui do nosso querido Maurício Preto. É verdade. Ali, Ninguém Quer Comprar de Você Agora, que é um documento sobre negócios, né? Mas já tivemos aqui o lançamento das meninas da confraria do Paladino. Sim. Já tivemos aqui agora há pouco tempo uma outra menina que lançou um livro que também é uma coletânea com vários autores. Veio de São Paulo lançar o seu livro aqui, o Anor Júnior, né? Filho do saudoso Anor aqui do Paladino. Lançou o livro dele, também coautor, uma parte do livro é escrita por ele. Olha, eu não vou lembrar de todo mundo, todos os livros que já foram lançados aqui, eu vou botar todos eles aqui pra gente deixar sempre de pano de fundo aqui do nosso programa. E eu adoro literatura, e lendo aqueles livros dele, eu encontro uma revista Seleções onde dizia que Isaac Asimov era o pai do ateísmo. E eu não sabia nem o que era ateísmo, tinha 13 anos. Coroinha do padre Álvaro, na igreja. Recente feito a primeira comunhão, envolvido, me programando para fazer a crisma. Certo. E aí eu vou me inteirar do que é o ateísmo. O cara era o papa do ateísmo. Eu relacionei com alguma coisa religiosa. Ele era exatamente o contrário. Ele era um contestador ferrenho. Não, pré-adolescência e adolescência, a característica é sou e contra, né? Exatamente. O pai falou, não, sou contra. Todo mundo professor falou, sou contra. Exatamente. E estudando Dom Feliciano, né? É verdade. Então era tudo, eu era católico apostólico romano na veia, frequentando a igreja, coroinha do padre Álvaro. Não tinha como eu ser mais católico do que eu era. A argumentação para contrariar sempre é mais fácil do que para afirmar. Exatamente. E um jornalista inglês, que eu não vou lembrar o nome, não tem mais nem a revista Seleções, é um fanático religioso. Realmente um fanático religioso, ele era conhecido na época. E vai esperto o Isaac Asimov, e ele vem destruindo as argumentações desse jornalista, e isso aí virou uma série, viraram 5 livros. E eu só consegui ler 2 desses 5, depois não achei.
o resto para ler. E ali eu meio que me converto para o ateísmo. E eu sigo nesse ateísmo até 2014, Sim. depois que meu pai faleceu e tudo. E aí eu estou conversando com uma pessoa, estou conversando com a minha irmã mais nova. E ela também não tem uma religiosidade assim definida por uma religião e tal. Algumas pessoas, muitas influenciadas por mim mesmo, coisa que eu me arrependo muito de ter feito. Ela fala assim, não, um professor meu me falou uma coisa que é muita pretensão da nossa parte achar que não existe nada no universo. Puxa vida. Ela falou aquilo ali, aquilo foi uma marretada na minha cabeça. Entendeu? É muita pretensão. Aí eu vim naquele momento da vaidade. Entendeu? Sim. Me sentia tão vaidoso e tão cheio de argumentações para tudo, que eu estava esquecendo aí eu parei de dizer que era ateu. Eu virei meio um agnóstico, né? Que é o famoso ateu covarde. Né? O ateu covarde é o agnóstico, aquele que tem, mas eu não sei o que é. Tem a sua lógica. Tem a sua lógica. Eu achei que era muito mais. Eu achei que era muito mais condizente com a minha situação naquele momento do que eu querer afirmar uma coisa que eu não poderia. Porque qual é a visão do agnosticismo? Ele quer crer. Sim. Mas ele quer encontrar uma prova, algo consistente para aquela crença. Sim. Então, uma parte já é da crença. Eu já ainda... é uma abertura. Sim. Eu fui criado em escola católica, lecionei em escolas católicas, né? Fiz o curso de filosofia, depois eu virei agnóstico. E do agnosticismo eu caminhei para o ateísmo, ao invés de fazer a direção contrária, né? Mas são experiências e tem o seu momento. Né? Essas coisas alimentam a vida da gente de acordo com o nosso momento também. Eu não estava preparado para entender outras ideias antes daquele momento. E eu comecei a voltar a fazer uma coisa que eu fiz há muito tempo, que era meditação e yoga. Aquilo ali me resgatou do limbo onde eu estava. Eu estava num limbo mental, eu não conseguia sair, eu estava com... um pessoal que me conhece, sabe? A morte do meu pai foi uma coisa muito difícil para mim. E eu profissionalmente não ia bem, nada ia bem, né? Nada me satisfazia na vida, era um eterno insatisfeito, né? E eu tinha que buscar alguma coisa ali, eu consegui um referencial, não que me supriu 100% as minhas necessidades espirituais, nem nada, mas eu vi que eu tinha uma necessidade de ter alguma coisa espiritual para fortalecer a gente naquele momento, assim, porque quando a gente vai lá e programa o que a gente quer da vida, e corre atrás, e alcança, e busca, e está indo tudo... Né? Não digo tudo 100%, que ninguém está 100%, mas tinha os rumos que eu queria dar para as coisas, na maioria das vezes. Né? E eu era uma pessoa que forçava as barras para as coisas acontecerem do jeito que eu queria. Hoje eu já deixo acontecer ao natural. Né? E ali eu meio que me resgatei daquele limbo onde eu estava, porque por mais que eu forçasse, eu não conseguia chegar a lugar nenhum. E quanto mais eu forçava a barra, mais eu me afastava de pessoas, de situações, de satisfação e de entendimento mesmo. E eu precisava rever minha vida, não tinha outra opção. Entendeu? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com internet, comecei a transformar um hobby numa profissão, e aí as coisas criaram outra... Né? Fiquei com essa cara de náufrago. Que fazia parte daquele momento, não tinha como, eu não tinha motivação nenhuma para ir num barbeiro, cortar meu cabelo e fui fazer a barba. E aí foi indo, agora estamos aí. Mas pelo menos aquilo foi muito importante para mim, aquilo ali foi foi mais um coice que eu levei da vida, mas eu assimilei, eu não rejeitei, eu pensei, não, bate que eu tenho que entender isso aí, eu preciso entender. Deixei aquilo, né? Aquelas ideias que a gente, né? Eu poderia rejeitar aquela ideia, continuar sendo vaidoso e, né? Rejeitar aquela ideia, era da minha irmã mais nova, 17 anos mais nova, o que ela sabe da vida? Mas a sabedoria não tem a ver com o saber. Não tem. Você pode ser um doutor e ter um nível elevadíssimo de saber e uma baixa sabedoria. Uma baixa sabedoria. Infelizmente a gente vê várias dessas coisas acontecendo. Aconteceu muito comigo também, tal, né? De todos, né?
Mas então hoje o nosso podcast ele tem uma predominância, vamos dizer assim, nessa área cristã, mas não é totalmente, né? Ele não, e tanto que as histórias aberto, que foram contadas, eu tive o prazer de assistir todas elas até agora, e pretendo continuar fazendo isso, porque é um momento muito agradável, né? São pessoas maravilhosas que têm histórias de vida maravilhosas, e diretamente de religião quase não se fala, assim. Fala da influência que ela tem só quando e das relações. Específico, mas a maioria são experiências riquíssimas de vida, importantíssimas, nesse sentido, que merecem ser registradas. E é isso que os podcasts se destinam, né? Ficaram famosos, o brasileiro adora podcast justamente por isso, porque ele vem e registra as histórias. E o próprio sistema, né, do podcast é um episódio no qual é um diálogo, algo leve, que não tem uma formalidade, não tem. Né, que você conta isso e aquilo, e cada podcast tem, né, tem essa história. O seu jeito de ser, né? E ele vai achando os seus caminhos, né? Para passar a mensagem. Eu há poucos dias no YouTube, né, ali, quando eu vi, eu estava num podcast que eu não sabia, mas era um podcast de piadas. Sim. Então, tem a sua especificidade, né? Claro. O nosso é mais dessa área relacional, empresarial. A gente agora, né, estamos nos dedicando também a entrevistar pessoas de destaques que queiram entrar para a política, para... Sim, eu estou entrevistando, claro que eu vou convidando algumas pessoas que eu conheço, não são todas. Né? Na nossa comunidade, para o Legislativo, nós temos mais de 160 candidatos. Né? Eu vou entrevistar alguns já. Não dá para entrevistar todos, né? Não, senão a gente vai terminar muito depois das eleições. Não é o meu objetivo. Sim, algumas pessoas que eu penso assim, que são pessoas que vão realmente qualificar, vão fazer diferença o nosso legislativo. Então a gente também está ajudando, divulgar, etc., mas tudo de uma maneira pessoal, né? O apresentador do podcast, ele é o Rust, né? Sim. Então ele seleciona, indica. O podcast é uma casa, e não é todo mundo que a gente coloca dentro da nossa casa. Exatamente. Então, a gente convida pessoas ali, que a gente estima, que quer participar. Sim, que a gente admira, que a gente tenha... variadas profissões, não tem limite para isso aí. Eu estou muito alegre, nesse momento da minha vida, de participar disso aí, porque normalmente uma pessoa da minha idade não tem muita relação, né, com a área técnica de mídia, internet, etc. Eu estou querendo me relacionar. Não, e está indo muito bem, eu também já sou de uma geração que eu já cheguei tardio nisso aí. Eu tenho tu sabe tudo disso. Não, né? Tudo não, mas eu aprendi bastante nesses últimos 10 anos, porque eu me dediquei a estudar sobre isso, mas eu fui, agora, há pouco tempo, eu fui fui convidado pelo Facebook para participar de um evento do Facebook que teve aqui. Sim. Que é do Meta, que é do Instagram e tal. E aí eu fui lá, nossa, eu era um ancião andando no meio daquela criançada, porque tem gente de 13 anos fazendo conteúdo na internet, 14 anos fazendo conteúdos com muitos seguidores, mas gente assim com garotos de 16 anos com 6, 7 milhões de seguidores. Porque fazendo conteúdo diariamente. O número de jovens é muito grande, jovem escuta jovem e adulto também escuta jovem. Eu adoro escutar jovem. Exatamente. A hora que a gente se fechar para essas novidades e para esses... não dá. Sem dúvida. Temos esses grupos de jovens, então um dia eu quero fazer uma rodada de jovens que estão na igreja, por exemplo. Sim. Porque
Fora nós já temos. Aí, fora já tem a milhões. imensa maioria. Mas que estão dentro das redes sociais, né? O que essa gurizada pensa, né? Eu sempre chamei esse pessoal que está em religião, né? Seja qual fosse a religião, eu sempre os qualifiquei preconceituosamente, né? De alienados, lavagem cerebral, etc. Eu sempre fui para essa. E hoje as religiões elas têm uma presença muito grande nas redes sociais. Muito grande. Claro. Muito grande. Esses cantores gospel, os pastores são gigantes, né? Sim. A gente vê o padre Fábio de Mello, uma rede gigantesca. Pastores evangélicos. O caso do Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte. Cláudio Duarte é incrível. Ele é as pessoas nem sabem que estão numa... Ele tem penetração em qualquer denominação. Exatamente. E ele é um excelente humorista, ele tem o time da piada. Uma coisa rara, ele é quase um stand-up. Sim. Ele tem um fundo religioso, ele tem mensagens fortíssimas, né? Porque às vezes a gente acha que ele está só brincando, ele tem mensagens fortíssimas ali. Não. Né? Dentro e desmistificou um pouco, esse ajudou. Processo não só da alegria, mas do humor. Sim. Ele é um humor muito inteligente. Muito inteligente. E ele tem uma linguagem própria dele, porque ele é muito simples. Né? Aqui na nossa região, nós temos, eu estou esperando confirmação também, nós temos um pastor que é um pouco para a área do humor. Cláudio, de Cachoeirinha, o pastor da igreja AD 55. Pastor Mauro dos Santos. O Mauro, ele é incrível, né? Ele na alegria, né? Assim, no humor, ele passa uma palavra inteligentíssima, muito linda, leve, suave, que toca o coração, né? Sim. E a filosofia, ela gosta muito disso, né? Tanto que palavra em filosofia não é religião. Em filosofia, palavra é um som emitido que vai em direção ao coração do receptor. E a filosofia difere a palavra do ruído. Sim. O ruído é quando o som não chega no coração. Porque o coração que é o símbolo da emoção, do toque. Sim. Então, só para exemplificar, você vem caminhando normalmente e escuta aquele psst tradicional. Sim. Psst, né? Se você parou, olhou para trás, no sentido de buscar quem fez, né, aquele ruído, esse não é ruído, é palavra. Ele deixou de ser som. Ele é um som que tocou no seu coração, fez você parar para ver de onde vinha. Certo? Sim. Então, é palavra. Se continua andando, é ruído. É ruído. Então, mais um dos ruídos da... Pais, mães, professores, muito ruído. Muito ruído. Quantas vezes eu vou falar para ti, meu filho? A mesma coisa. Então, aqui parece que o filho está sendo errado. Não. A comunicação, ela é ruidosa, não de palavra. Porque se fosse a palavra, tinha tocado e tinha acontecido. Tinha acontecido uma resposta ali. Vê que tem uma diferença grande. Sim, muito. Então é por isso que o nosso Gonçalves Filho fala que o professor Mário é uma cacimba cultural. Não posso deixar de citar o Gonçalves, ele não está aqui agora. É verdade. E essas conclusões aí que são a palavra, né? Quando a pessoa entende o conceito, né? A palavra, sem dúvida. Né? E hoje, veja, a nossa vida... Quando o objetivo é atingido. Né? A nossa vida hoje é a procura exatamente de uma palavra no sentido inverso. As pessoas, elas querem ser ouvidas. E procuram alguém para ser ouvida. Muitas vezes procuram o seu amigo. E na maioria das vezes, né, eu quero que
que o meu amigo me ouça. E eu vou falar com ele e ele fala meia hora e eu não pude falar. Não conseguiu falar nada. E esse é o... esse é o nível da carência de nós de estamos ouvir hoje, e ser ouvido. A busca dessa essência. Eu preciso ser ouvido. Eu quero falar, mas é o outro que é mais que eu. Sim, E ele tem a predominância do tempo ali, da palavra. E as pessoas, então, elas não entendem que aquilo ali não foi um diálogo. Di significa dois ou mais. Na verdade, foi um monólogo. Um monólogo. Né? Alguém palestrou só. Uma plateia de um... Então, essa palavra, ela contempla, assim, um nível incrível na comunicação, muito lindo, porque o diálogo, né, tem o mesmo prefixo da diversão, que é alegria, e que é um diálogo divertido, é ótimo, né? E normalmente porque é um diálogo. Exatamente. Vira um monólogo. Exatamente. E o monólogo é o momento em que a gente pega no sono, quando é um monólogo. Claro. E a comunicação, ela também precisa... A comunicação, ela é sinônimo de sinfonia. A etimologia das palavras é uma coisa maravilhosa. A orquestra, ela é sinfônica. Sim. Quando os instrumentos estão equalizados. Se alguém desafina, sai do tom, já não tem mais sinfonia. Sim. Né? Então, a comunicação, ela precisa de uma sinfonia. Isso o Aristóteles falava quando ele falava em discussão. O que é uma discussão para Aristóteles? A discussão, ele falava assim, todo ponto de vista deve ser visto a partir do mesmo ponto. Aí é uma discussão. Se o ponto de vista não for a partir do mesmo ponto, ou é um sofisma ou vai resultar numa briga. Sim. Por quê? Vamos colocar aqui sempre é bom um exemplo. Uma situação. Um exemplo assim. Porque a filosofia, ela gosta de encontrar pessoas que discordem, né? Ela se alimenta, né? Se alimenta disso. Da discussão. Vamos dizer assim que um casal, o casal vai se encontrar num diálogo sobre separação. Um quer separar, o outro quer permanecer. Dá para discutir? Segundo Aristóteles, não. Porque todo ponto de vista deve ser visto a partir do mesmo ponto. Então, os dois teriam que querer a mesma coisa. Para discutir isto, o casal deve partir de um ponto, certo? De concordância. E a partir deste ponto de concordância, então vamos chegar nas objeções, etc. Então, uma discussão, ela sempre foi ótima. Discutir é maravilhoso. Claro. Né? É a essência da filosofia, é a discussão. Só que hoje, para nós, a discussão é convencimento, alienação, é colocar coisas na cabeça do outro, verdades minhas que são impostas, etc, que não tem nada a ver com discussão. Muitos, a gente vê isso, a gente vê na religião, a gente vê muito isso na política hoje em dia. Grupos julgando terem um monopólio das virtudes, das verdades e detêm as narrativas. A gente sabe qual é as ferramentas que se usam para deter uma narrativa, a gente viu isso acontecer nos últimos anos. Tem narrativas que se apropriaram dos meios de comunicação e foram donos das narrativas que a gente viu futebol, acontecer. Eu adoro. Futebol é muito bom. Eu adoro. Colorados querendo discutir
discutir problemas do Grêmio Do e Grêmio. vice-versa. Então Querendo não discutir. tem como discutir. Tem que achar um ponto em comum. O ponto em comum seria se tu estiver discutindo de forma isenta Sim. o lado do outro, coisa que dificilmente alguém consegue fazer até, principalmente no futebol, Sim, ser sim. isento, né? É verdade. Porque, na verdade, tu quer o mal do outro. Claro. Tu quer que aquele time perca tudo que ele dispute, né? Então, a tua opinião nunca vai ser totalmente isenta, né? Porque tu não Sim. está torcendo para aquele time, né? verdade. Duas pessoas são da mesma torcida, sim. E eu já quero aproveitar o gancho do futebol para avisar que em algumas semanas, eu falei dias, esse dia não deu, algumas semanas, Sim. a gente vai estrear o da Aldeia Grenal aqui. Olha e aí. vai ser exatamente uma discussão entre gremistas e colorados. Coisa boa. Teremos 2 colorados, 2 gremistas, e eu fingindo que sou isento, Sim. porque eu sou colorado. Sim, sim. Então eu vou só Olha aí. fingir que eu sou isento. Olha aí. E vou abrir esse precedente aí, que foi uma Mas demanda que as pessoas... Um jornalista do Inter, um jornalista do Grêmio e 2 pessoas da comunidade aqui, bastante conhecidas como gremistas e colorados, identificados com as torcidas. Certo. Então vão estar aqui no estúdio. Não, os dois, cada time tem o seu cônsul aqui em Gravataí. Exatamente, a gente vai E partir são dos pessoas de consulados. destaque nessa Sim. sociedade gremista ou colorada, Sim. que reúne muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. É uma Jantares, camada. pessoal. Movimenta todo um negócio aí. Tudo. Movimenta. E uma presença de pessoas importantes aí dos 2 times vindo à cidade, comparecendo. E vamos começar assim com o pessoal dos consulados, né? Claro. E com esses jornalistas que são identificados, cada um com o seu time. E eu vou ficar ali mediando o negócio, vendo. Eu vou tentar apagar o incêndio com gasolina. Eu já avisei, eu vou tentar apagar o incêndio com gasolina. Vou ficar dando aquelas... Vou fazer o advogado do diabo nesse momento. Espero... Eu tenho certeza que eu vou me divertir muito. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo também. Mas em se tratando, né, de filosofia, que também não é o nosso objeto, mas também é porque é um bate-papo, né? É um bate-papo. Os podcasts se caracterizam por esse ambiente de bate-papo descontraído, né? Não tem essas regras, não está engessado como uma entrevista, não tem aquele caminho demarcado que todo mundo tem que seguir, né? Não tem aquele pontilhado que a gente vai seguindo. Aqui a gente deixa a conversa levar a gente para onde a gente estiver mais confortável. A filosofia em si, ela não fala, quem fala são os filósofos. Sim, são os filósofos. E os filósofos, cada um tem as suas linhas de pensamento, as suas teorias. O próprio Platão, ele mesmo nunca escreveu nada, né? Não, o Platão foi o Platão que foi mais escreveu, foi o único que escreveu realmente tudo que ele ouviu de Sócrates. Foi se tornou o principal discípulo de Sócrates, porque ele escreveu. Ele escreveu porque Sócrates nunca escreveu nada. Ele ouvia porque o Sócrates ele fazia parte daquele grupo de filósofos que a gente chama de boca ao ouvido. Sim. Né? Ele só falava. Né? E o Platão, então, ele ouviu e escreveu, certo? E tem uma linha de coerência muito grande, porque ele também seguiu, o Platão, ele também seguiu uma linha socrática, vamos dizer um pouco tênue essa linha, mas é necessário a consideração aí, né, de que quando você escreve algo que ouve, você não está escrevendo plenamente, né, o que o locutor falou. Está escrevendo o que tu entendeu do que ele disse. Ou o seu interesse daquilo que ele disse, ou o seu interesse em negar também. Exatamente. Aqui ali tem está implícito a opinião do Platão também. Porque o Platão concordava com muitas coisas. Na verdade, tem uma tríade aí de Sócrates, Platão e Aristóteles. Sim. O que realmente aí entrou mais fortemente para a filosofia e aproximou, na época, a filosofia da ciência foi Aristóteles. Aristóteles, sim. Aristóteles, ele não era grego, né? E então ele desce para
para a Grécia, né, quando a Macedônia é invadida, né, pela Grécia. O Cícero, eu gosto muito do Cícero, que é um historiador romano que estudou a Grécia. E ele falava da história grega, e o Cícero, eu gosto muito quando ele escreveu assim, o Império Romano invade a Grécia. A Grécia. Mas se deixa embeber pela cultura grega. Sim. Porque a filosofia, ela é grega, né? Trazida pelos jônios, na época, que eram povos do conhecimento, né? Enquanto outros povos eram militaristas, né? Os romanos, né? Principalmente. Combate e tal, né? Mestres na arte da guerra. Exatamente. Né? Os jônios eram mais dessa escrita, leitura, diálogo, né? Filosófico, etc. Né? Então, o Cícero, ele fala isso, né? Que realmente a cultura vem da Grécia. Certo? E junto daí, o Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, e o pai dele era médico, e aí então ele vai para a medicina. Só que naquela época, para estudar medicina, tinha que ser acompanhado pelo pai, ou um parente muito próximo. E o pai do Aristóteles... A ideia maçônica, assim, de resguardar o conhecimento. Eu acho que não tanto, mas parecida. Assim. Sim. E o pai do Aristóteles morre. O pai dele era o Nicômaco. Morre o Nicômaco e o filho, Aristóteles, ele então tem que parar de estudar medicina. E ele sai de Estagira e desce para a Grécia. E ele chega na Grécia no momento em que a academia já está funcionando. A academia é a escola filosófica do Platão. A primeira escola com sede própria, porque a escola socrática não tem sede, ela acontece nas praças. Sim, sim. Ela vai acontecendo e o Platão não. E para entrar na escola de filosofia do Platão era muito interessante, porque o candidato ele deveria se dedicar 2 anos à matemática, depois ele vai ter 3 ou 4 dias, mais ou menos, de discussão com mestres da academia, e se ele tivesse apto no raciocínio, ele entrava para 2 anos de aritmética. Veja que era separada as ciências aí, né? Sim. E nesses 2 anos de aritmética, ele vai se preparar para uma segunda prova, que é a mais difícil, né? Mais complexa, porque é uma prova, a gente chama de conhecimento acumulado, é uma prova cumulativa de discussões, não era uma prova escrita, era uma prova discutida com problemas de matemática e aritmética. E se fosse considerado apto, ele entrava, na época, para aquilo que se chamava ciência da arte real. Olha só o nome. E a ciência da arte real era a geometria. Certo? Então, esse acadêmico, entre aspas, porque era membro da academia, né? Sim. Esse acadêmico, então, ele vai estudar 2 anos de geometria. E agora ele vai fazer a pior parte, que são 7 dias de discussões com o mestre entre matemática, aritmética e geometria. E aí ele estaria ou não apto para o ingresso na filosofia. Então aquele conceito de que os gregos ficavam filosofando o tempo todo, as exatas eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Não, então é
O imaginário das pessoas é que os gregos filosofavam. Vê que a filosofia ela tem com 10 anos de idade ele já ia para a praça e ficava filosofando, e dali, daquelas discussões, surgiam todos os fundamentos filosóficos que a gente conhece. Claro. Não é nada disso. Não. É uma história totalmente diferente. Claro que não. Lógico que não. E na Grécia, né, tinha influência militar. Sim. Claro, normalmente com 7 anos, não Sim, era todos, mas 7 anos já um pai encaminha um filho para o serviço militar, que vai até os 18 anos. Sim. Mais ou menos. Não é algo radical, mas é mais ou menos assim. Como se fosse um internato. Sim. Aprender para a vida. Sim. O que era mais importante, que era defender seu território, sua... Então a vida para civil assim, de um grego pode até iniciar dos 18 em diante. Sim. Tanto com mais ou menos 34 a 36 era uma média em que o homem grego ele estava pronto para o casamento com uma jovem de 15 a 16 anos. Sim. Normalmente. Que é quando ela estava apta a gerir, a procriar. Parecido. Mas uma dos aspectos, assim, só para chamar a atenção, assim, né? Aconteceu com o Glauco. O Glauco era discípulo de Sócrates. E o Glauco era irmão de sangue do Platão. E muitas vezes contam que o Glauco se dirigiu várias vezes a Sócrates, dizendo que nada entendia do que o mestre falava. Não conseguia entender. Certo dia, Sócrates puxa o Glauco, só ele, convida o Glauco para sentar a uma pedra na praça, em Atenas. E ali Sócrates vai proferir uma aula que até hoje é muito considerada na área da filosofia, que é o famoso mito da caverna. Mito da caverna. Mito da caverna. Hoje ele serve de treinamentos empresariais. Sim. Ele serve de ele roda a internet, questionamentos, ele serve para altas discussões, né, sobre ilusão, sobre vida, sobre sombras, sobre espiritualidade, etc. Sim. E etc. É uma aula assim, incrível que o mestre foi pensar para proferir para o Glauco. Né? E quem ganhou... foi a humanidade. Sem dúvida que foi a humanidade. Que ele achava inadmissível alguém não entender, ele não conseguir fazer com que um aluno não entendesse as suas ideias. Platão vai escrever o mito da caverna, tanto que em muitas escolas se fala o mito da caverna de Platão. Ele não é de Platão, claro. Ele é de Sócrates. É de Sócrates. Muita coisa de... Ele só transcreveu, na verdade. É verdade. Então, o mundo hoje, eu digo, né, ele carece desse tipo de questionamento. E aí, então, entra hoje essa, sem dúvida nenhuma, evolução muito grande da área técnica, de mídia, de internet, essa parte toda que nos fez crescer muito, mas que também vai nos trazer uma contrariedade, né, para a minha pessoa que a vida inteira deu aula de filosofia, trata dessas coisas, a gente às vezes se escandaliza com tudo que é antiético. Não é só o fake, mas tudo que foge de uma ética, né? E aí vai embora, porque as ideologias estão aí, tomaram conta. As ideologias, as confusões relacionadas a ela, né? As má interpretações, ou as interpretações que não são propositalmente distorcidas para encontrar o objetivo que aí querem, a gente já está entrando numa área de alta discussão, mas que não há problema nenhum. Eu também sei que não existe uma mente neutra. Não.
toda mente é ideológica. A gente, de alguma forma, está contaminado por ideias, Não, por crenças. Se é ideia, daí a palavra ideologia, Sim. vem de ideia, Sim. né? Então, é o conhecimento da ideia. É claro que toda mente é ideológica, mas um professor, penso eu, ele deve sempre fugir, tentar fugir o máximo, Sim. como eu fiz, sempre, né? De não querer passar as minhas ideias como certo e Claro. nem outras Não induzir, ideias, né? mas de levantar, porque a filosofia ela levanta a questão, mas não dá a solução. A Claro. filosofia ela não vem para a resposta, ela vem para a pergunta. Sim. Daí, então, por que que hoje o conhecimento socrático é muito procurado? Por exemplo, surge há pouco tempo atrás, vamos dizer na nossa atualidade, um método impressionante que ajuda muitas pessoas e empresas que se chamam coach. O coach? Sim. Então, o coach... Treinador de pessoas. Exatamente. Coach é o técnico. Né? Qual é o objetivo do coach? Perguntar. E esse era o método pedagógico de Sócrates. Sócrates nada respondia. Ele perguntava. E aí vem algo interessante que muitas vezes eu gosto de conversar com as pessoas, né? Porque todo mundo passou por uma escola, os filhos passam por escola, né? E a escola, ela trabalha com a resposta. Sim. O professor pergunta, o aluno responde e pela resposta ele vai ter uma nota maior ou não. Mas eu sempre pergunto, o que é mais complexo saber? Perguntar ou responder? Sem dúvida alguma é perguntar. Claro. Perguntar derruba qualquer... E é o que acontecia com Sócrates e este é um dos motivos pelos quais ele foi condenado à morte. Foi condenado à morte por secuta. Exatamente. O chamavam de vaidoso e atribulavam a ele muitas outras coisas que não era verdade. Por quê? Porque ele desarmava vaidades. As certezas. Oradores, né? Com uma pergunta. Né? Uma pergunta, ele desarma a pessoa. Sim. E muitas vezes, nas praças, ele fazia uma pergunta e quando a pessoa não sabia, então volta, pensa e vem responder. Você não sabe nada. Sim. Bah, aí causava uma antipatia muito grande. Exatamente. Ele parecia o mais arrogante dos seres. Exatamente. Né? Isso gerava um ódio em muitas pessoas, né? Quando na verdade era esse ele método desmascarava o que se julgava sabichão, só isso. E esse método hoje ele já está valendo. Sim. Ele voltou. Né? É chamado método maiêutica. A maiêutica, o maieuta é uma palavra grega que quer dizer obstetra. A obstetrícia, ela trata do nascimento, do parto. Obstetra. E a mãe do Sócrates, a Fenareta, ela era parteira. E o Sócrates traz da profissão da mãe a missão de mestre dele. E ele vai dizer, minha mãe não dá à luz, ela ajuda a mulher a dar à luz. Ela é uma obstetra, ela realiza o parto. O filósofo não dá à luz, ele ajuda alguém a dar à luz. E aí, então, ele é apelidado de médico dos partos do espírito. Olha só. Parteiro das ideias. Exatamente. Então, o coach hoje, ele provoca com uma pergunta e logo depois ele faz uma segunda pergunta. Né? Ele faz uma pergunta que você vai responder. Ou tentar. Né? Normalmente vai responder, né? Sim. Certo? Que é falando sobre o seu problema, certo? Ele faz uma segunda pergunta, qual é a solução que você acha?
claro, tudo relacionado com a pergunta, né? Sim, dentro do contexto do que está claro, sendo e discutido. numa parte mais técnica, Claro. já, né? Mas e qual é a solução que você dá? E aí vem terceira e última pergunta. Quando vai começar a fazer isso que você falou? Está feito. É. E é o que acontecia há 2.500 anos atrás. A resposta estava na própria pergunta. Então, ali. essas coisas elas se renovam e o mundo, ele está assim, né? Certo? E essa é uma parte boa. Carente. Essa é uma parte boa de voltarem a se deixar ser questionados, né? Não ficar tanto na posição de quem afirma verdades. O coach hoje ficou um pouco banal, vamos dizer assim. Sim. Foi porque banalizada a ideia. Muitas pessoas que não são coach, que não tinha habilitação alguma, estavam fizeram um curso se diz coach. Tá? Também não vamos entrar, só levantando a questão sem dar a solução. Né? Sim. Mas voltando aí para a nossa parceria. Sim. A gente já vai deixar aqui bem claro que essa parceria aqui, hoje foi um da Aldeia Podcast muito mais filosofia da graça do que qualquer outra coisa. Né? Então nós vamos já comunicar a nossa audiência que tanto eu irei participar do Filosofia da Graça, né? Como opinador, humildemente ali, tentar aprender mais do que falar. Quanto o professor vai vir no da Aldeia Podcast, quando a gente estiver conversando com alguém e nos ajudar a entender, fazer essas perguntas que só ele vai saber fazer para a pessoa. E aí a gente vai alimentar isso. Nós vamos fazer esses dois canais crescerem juntos aí para desenvolver e ajudar, né? Ajudar as pessoas a se entenderem, a divertir as pessoas, a entreter as pessoas de uma forma muito mais filosófica. Assim. É mesmo. Então, pessoal, nós vamos nos encaminhando. Eu vou deixar o microfone para o professor fazer as despedidas dele e em seguida a gente lê os patrocínios e encerra o nosso programa por hoje. Esse é um momento de gratidão. Eu iniciei agradecendo e quero acabar agradecendo, né? Porque o Eduardo Fialho, que é o host aí da Aldeia Podcast, né? Ele está aí com um desafio aí que para ele, eu não sei dizer aí qual é o resultado, mas eu quero te agradecer muito, né? Porque você aceitou, né, iniciar junto comigo esse projeto e está me assessorando em todas as áreas. Eu trago a pessoa, converso e ele faz tudo aqui. Eu quero deixar aqui no ar essa gratidão aí, um agradecimento muito grande a esse amigo. E não se sabe onde é que vai culminar isso agora que a nossa que bom que não sabemos. Exatamente. Essa parceria não está pronta para a gente saber ainda. Não. Nós estamos levantando questões. Exatamente. Sem dar as soluções. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Questionamento. E quem é agradecido sou eu que tenho que agradecer. Cada vez que participo ali na produção do programa, eu aprendo tanto, me desenvolvo tanto que vou sair formado em filosofia depois de tudo isso. Eu fui um estudante frustrado de filosofia, eu comecei e parei. Não preciso mais, agora eu vou aprender tudo aqui com os convidados e com o professor aqui. Então a gente vai estreitar mais ainda essa parceria. Vamos, né, trocar figurinhas, como se diz. Sem dúvida. Irei no programa, não só com a produção que eu já faço, mas também, eventualmente, botando essa cara linda que eu tenho à disposição e essas minhas ideias dos convidados que ele vai trazer, assim como ele vai vir no meu programa e também vai contribuir sobremaneira com o que a gente vai estar conversando com os nossos convidados. E para encerrar aqui, a gente vai falar dos nossos queridos patrocinadores, mais uma vez. Como sempre, o nosso programa é apresentado para a Star Internet. A Star Internet é que conecta com qualidade pessoas, empresas, histórias e lugares.
a Star Internet, como eu disse no começo do programa, além de ter os melhores combos de internet residencial e empresarial, com preços imbatíveis, traz esse lançamento exclusivo aí da nossa... para a nossa audiência, que é essa ferramenta, esse IFBoot, que é uma automação que integra o teu CRM, teu WhatsApp, teu Facebook, teu Instagram, tudo na mesma plataforma. Não perde nenhum contato que nenhum cliente teu fizer, nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nenhuma solicitação vai ficar de fora, porque não vai ter perigo de tu estar usando o WhatsApp e ele te chamar no Instagram e tu não vê, vai estar tudo no mesmo lugar. Isso aí vai adiantar muito a questão do atendimento e vai melhorar muito a tua relação com os teus clientes. Então, faça um contato com a Star Internet, que tem um atendimento exclusivo também para quem é oriundo das nossas redes sociais, aqui da Aldeia Podcast, tanto da Aldeia do Podcast quanto os outros programas da Rádio Sucesso do Vale, que é o 999-719676. Esse atendimento também tem um preço exclusivo e ele não é por tempo limitado. Então, a oferta que se inicia com essa parceria, ela tem data para terminar. Então, aproveite. Você quer por um preço exclusivo. E o atendimento é feito nesse número, através do WhatsApp ou por ligação, tanto faz, fica a seu critério, é das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 18 horas e sábado das 8 ao meio-dia. E a lei de Gravataí atende Rolante, Riozinho, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. E o nosso outro patrocinador, a Gold Silver. A Gold Silver, que é uma empresa que existe há 9 anos no mercado, chegou em Gravataí há menos de um ano, que tem 13 lojas espalhadas por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa conta com muita experiência, segurança e avaliação justa para quem quer vender metais preciosos e pedras preciosas, as suas joias, as joias da casa. A avaliação é feita na frente do cliente, ela não tem nenhum compromisso. Você vai na loja, que fica na Galeria da Aldeia dos Anjos, na Rua Napio Gomes, de 1491, sala 17, no centro de Gravataí. Submete o que você tem para vender à avaliação deles, gostando do valor oferecido por eles, o Pix cai na hora na sua conta. Não gostando, pede para tomar um cappuccino com eles lá e já vai embora. O WhatsApp deles é 9897-56012 ou através do site goldsilver.com.br. Na Gold Silver é simples, é rápido, é seguro. E aqui, por último, né, o nosso estúdio gigante do Vale, da Aldeia Produções, que se uniram para montar o maior produtor de conteúdo da região. Conteúdos para as mídias digitais, podcasts, formatos televisivos, clipes musicais, músicas, chamadas comerciais, locuções comerciais, gravações de materiais para campanhas políticas. Agende horário e venha conhecer a nossa produtora através do 984-84-1261. Então, nós ficamos por aqui. Agradecemos demais a presença de todos vocês. Um excelente final de semana para todos vocês. Segunda-feira nós voltamos a ter o bate-papo com o Guile do Armazém 500 Pub, um dos lugares mais charmosos da cidade. Sim. Um pub aconchegante, charmoso, um atendimento muito carinhoso com todo mundo, um lugar muito querido da comunidade de Gravataí. Então, até segunda-feira, com esse bate-papo, com esse empresário da nossa região, da área noturna e da gastronomia, as melhores chopps, cerveja, está tudo lá com eles. Então, até segunda-feira, um excelente final de semana a todos vocês. Muito obrigado. Abraço. Ótimo.